Olá, turma! A gente já vem trabalhando há um tempo. Primeira escola literária, que é o trovadorismo. Vocês têm recebido exercícios, a gente está tendo as aulas e eu tentei frisar para vocês um pouco sobre essas características. E eu queria que ficasse gravado mesmo para a gente poder partir para a escola literária do humanismo, que é outra escola muito boa. E aí vamos mais uma vez fazer uma breve revisão sobre o trovadorismo, que é uma escola muito linda, uma escola cheia de características peculiares, porque foi a primeira, né? Lá em Portugal, aqui no Brasil não, a gente precisa entender esse panorama, como começou a literatura, quando a arte foi valorizada, para a gente poder entender a literatura que a gente tem hoje, que é a literatura modernista, né? E a gente já até tem o pós-modernismo. Enfim, vamos partir do início, que sempre para vocês entenderem uma escola literária, vocês precisam saber o contexto da época. Então, o que era que estava acontecendo? Gente, primeira coisa, professor, o que é escola literária? O conceito de escola literária, quando ela começa, quando ela termina, é um conceito arbitrário. Isso significa que a gente não pode dizer que começou numa segunda-feira, no dia 1º de abril, uma escola como o trovadorismo, e 2 anos depois, exatos, acabou. Não foi bem assim. A gente sempre vai ver no decorrer do tempo que determinados autores perpassam por várias escolas. Não exatamente o mesmo contexto histórico. Ele viveu por séculos, não. Mas o Machado de Assis daquele, por exemplo, ele tem obras que a gente enquadra, a gente diz assim, essa obra dele é realista, essa obra dele é romancista. Então, vocês vão ver que é muito difícil vocês dizerem exatamente quando começa e quando termina uma escola literária, justamente por ser um conceito arbitrário. Então, vamos voltar para o trovadorismo e dizer o que estava acontecendo naquela época. Gente, Portugal estava se tornando independente. Era uma época em que estava surgindo os feudos. Então, além disso, estava tendo uma forte dominação da igreja. A gente poderia classificá-los. Vocês já devem ter estudado feudalismo, vocês sabem que tem aquela questão dos nobres, tem a nobreza, tem o clero e tem os servos. Então, vamos dividir assim, entre nobreza, clero e servos, para a gente saber que naquela época tinha essa questão e que a igreja era quem comandava quase tudo. Nessa época, a arte ela teve uma grande significância. E ela também sempre estava aliada à igreja, né? E a gente pode dizer, a gente vai dizer aqui que predominantemente não era a prosa que perdurava. O que perdurava era a poesia. E essas poesias eram cantadas. Essas poesias, elas eram poesias líricas e poesias satíricas, que eram cantadas por trovadores. Os trovadores, eles eram os nobres que cantavam simplesmente por lazer. Então, os trovadores, eles não ganhavam nada por escreverem as cantigas, que eram, muitas vezes, cantadas até por jograis, né? Os jograis, eles eram de origem humilde. Então, os jograis, às vezes, eles compunham as suas próprias cantigas, mas eles em grande maioria, em grande parte, eles cantavam as cantigas dos nobres, que eram os jograis, ou os trovadores, né? Trovadores eram os nobres, jograis eram os de origem humilde. Então, eles escreviam cantigas que eram cantadas, que eram conhecidas, que às vezes podiam criticar, às vezes podiam trazer temáticas amorosas. As líricas, primeiramente, as líricas, elas eram cantigas subdivididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Essas cantigas de amigo,
Não eram exclusivamente cantigas para um amigo, não era para amizade, não. Eram cantigas para os seus amores, para os seus amantes. As temáticas dela eram bem campesinas. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que vai servir para vocês diferenciarem uma cantiga de amigo e uma cantiga de amor, é que as cantigas de amigo, o eu lírico era feminino. Isso significa que era uma mulher que estava relatando os seus sentimentos. Porém, lá por trás, quem escrevia de fato era um homem. Era um homem tentando incorporar os sentimentos de uma mulher. Porque nessa época as mulheres sequer podiam escrever. Então, um homem tentava incorporar os sentimentos de uma mulher e contar todo o sofrimento dela, a saudade dela pelo amado. E aí, a temática era basicamente essa. Lembre-se da cantiga de amigo, é uma mulher que encanta. E ela sofre pelo amado que foi pra guerra e não voltou. Ela sofre pelo amigo, amante que nunca voltou de algum lugar, foi embora simplesmente e não voltou pra pedir sua mão. As temáticas eram essas. O tema é saudade. Cantiga de amiga, o lírico feminino, tema saudade. E é uma cantiga lírica. Aí vamos partir para as cantigas de amor. As cantigas de amor também são líricas. Elas vão falar de fato de amor. Mas essas cantigas, nela, o homem era simplesmente um vassalo. O homem se considerava um vassalo. Vamos dizer que ele se doava, era submisso à sua amada. Isso mesmo. Tinha a coita del amor, que é um conceito que eu pedi pra vocês, que eu passei pra vocês também, e falei na nossa correção de atividades sobre a coita del amor. Nada mais é do que o sofrimento amoroso. Então, o eu lírico nessas cantigas, ele é masculino. Tanto é um homem como escreve, quanto é os sentimentos de um homem pela mulher que ele ama. Ele é um vassalo e ela é uma nobre. Ela é rica, gente. Ela é rica, ele sabe que nunca vai tê-la, mas ele promete submissão e devoção para essa mulher. Cantigas de amigo, características principais, eu lírico masculino, coita del amor, que é o sofrimento amoroso, e a questão da vassalagem amorosa. O homem é como se fosse o servo da sua amada. Vamos diferenciar cantiga de amigo, cantiga de amor. Cantiga de amigo, eu lírico feminino, tema saudade. Cantiga de amor, eu lírico masculino, tema sofrimento amoroso, devoção e idealização da amada. Gente, eram cantigas lindas, muito lindas mesmo. Claro, eram escritas no galego português, por isso muitas vezes pode ser que vocês não entendam alguns termos que já não estão mais em uso, caírem em desuso, e a gente não acha tão facilmente para traduzir, né? Então, o mais indicado é vocês olharem a fonte, o nome da música e pesquisarem a tradução dela como um todo, né? E não ir pro Google Tradutor. Vamos para as satíricas. Gente, as cantigas satíricas eram bem pesadas. Elas iam criticar a sociedade. Não era uma sociedade em que os costumes religiosos eram muito fortes. Tinha esse negócio do amor cortês do homem ser como uma espécie de cavalheiro e cavaleiro ao mesmo tempo. Então esse amor cortês tinha aquela questão do cortejo, os costumes, aquelas coisas todas da Idade Média. E essas cantigas, elas criticavam essas pessoas, eram nobres, eram pessoas de alto poder aquisitivo, né? E pessoas que faziam coisas escandalosas mesmo. Então ele criticava pessoas que bebiam demais, criticavam pessoas que não eram batizadas, pessoas que eram, vamos dizer, afastadas da igreja. Então o fato de você ser filho
de uma relação extraconjugal iria ser fato de repúdio e de crítica. E eles também falavam até mesmo da aparência das pessoas. Se a pessoa era feia, ela era criticada. Gente, nem podia ser feio naquela época, que você já podia ser alvo de crítica. Então, e isso de forma geral, mas as cantigas satíricas, elas também se subdividem: escárnio e maldizer. Diferença básica entre as duas: as cantigas de escárnio são mais leves e as cantigas de maldizer mais pesadas, né? Cantigas de escárnio, eu não vou dizer o nome da pessoa que eu tô criticando. Eu vou utilizar apelidos, né? Eu não vou xingar, eu vou utilizar ambiguidades, sentido duplo. Eu vou colocar palavras que podem tanto significar uma coisa quanto outra. Então, essa questão de velar a crítica, de certa forma, mas ele chamava assim pessoas de louca, né? Tem até um bem conhecido que é a Dona Feia, onde um trovador diz, ele fala pra uma mulher que sempre reclamava que ele nunca escrevia uma cantiga pra ela. E ele dizia: você sempre reclamou que eu nunca trovei a você, nunca escrevi uma cantiga pra você. E agora eu vou trovar, agora eu vou escrever, agora eu vou falar essa cantiga de um jeito ou de outro. Aí ele já começou o deboche: eu vou fazer de qualquer jeito uma cantiga pra você. E no final ele sempre termina em cada estrofe chamando ela de feia, velha e louca, né? Só que nunca leio português. E então é o puro deboche, tem muita ironia nessas histórias, nessas cantigas, né? Mas ele não diz quem é, ela é a Dona Feia. Ela já é feia, né? Já tá criticando a aparência dela. E aí, esse é um exemplo muito clássico, muito conhecido. Tá no material de vocês. Eu até falei pra vocês na nossa última aula. E essas são as características das cantigas de escárnio. É a indireta. Não fala o nome da pessoa que está sendo criticada. Depois vamos para as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer, elas falam mesmo, escancaram o nome da pessoa. E ela utiliza uma linguagem de baixo escalão, né? Podemos dizer assim, palavras chulas. Ela não mesa muitas palavras. Então a diferença básica é que se você for ver uma cantiga satírica que está criticando alguém, se ele está citando o nome da pessoa, pronto, sabiam aí, é cantiga de maldizer. E ela não utiliza ambiguidade, ela não fica fazendo rodeios, ela não quer que a pessoa adivinhe de quem que ela está falando. Ela diz mesmo. Então as cantigas eram basicamente essas: cantigas líricas e cantigas satíricas. Líricas de amor e de amigos, satíricas de escárnio e maldizer. Então, basicamente, essa escola se constituiu disso, são as características principais. Ah, não tinha prosa? Tinha sim. E a questão mais conhecida da prosa foram as novelas de cavalaria. Vocês vão ver que são cavaleiros mesmo. Lembra que eu falei do amor cortês, daquele cortejo que o homem tinha e de prometer devoção à sua amada, de ser um herói. Então essas novelas de cavalaria, elas traziam essas temáticas de heróis místicos, de heróis muito poderosos. Como exemplo dela é o Rei Arthur, que é dessa época. Então, se vocês virem este filme, vocês vão notar que ele traz muito isso, um herói místico, um herói do tempo das cavalarias. Ali as novelas eram assim. Mas o que predominava nessa escola literária eram as cantigas, era a poesia. Então, essa escola literária foi marcada por isso. Forte influência da Igreja Católica, o surgimento dos feudos, as cantigas que eram cantadas, muitas vezes dançadas, principalmente as de amigo, na época da primavera, eram músicas realmente muito lindas. Não eram utilizados instrumentos convencionais, não. Eram instrumentos que dava aquela suavização, que dava aquela paz. Então eles cantavam e dançavam essas cantigas. Características dessa escola literária
é o que constituiu os escritos da época, né? E isso era só pra gente revisar um pouco sobre o nosso conteúdo, pra gente poder depois partir para a nova escola literária, que é o humanismo, que já vai ser uma outra época totalmente diferente. A igreja já vai perdendo um pouco seu papel marcante da época. E o que vocês têm que lembrar é que um conceito que traz muito é a questão de Deus no centro de tudo. Esse era o lema dessa escola literária. Então, era uma forte influência e era por isso que houve inúmeras críticas, porque na teoria muitos seguiam os mandamentos de Deus, muitos seguiam o que era pregado na igreja, mas na prática não era isso que era visto. E os romances eram totalmente idealizados, gente. No de Amigo tinha aquela questão da mulher sempre esperar pelo cortejo do amado. Ele tinha as guerras e todas essas coisas, tinha a questão do heroísmo. Então eram cantigas e poesias ao mesmo tempo, poesias cantadas. Então, até a nossa próxima aula, onde a gente vai abordar sobre a segunda escola literária que se sucedeu após o trovadorismo.